Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Essa bonitinha aqui é uma figurinha. Alguns irmãos já falaram aqui, mas hoje realmente todo culto é especial, né? Nós somos repetitivos nisso. Mas hoje tem um gostinho diferente, né? O primeiro culto do ano, a primeira ceia do ano. E a gente entende que nós estamos entrando em 2026 com um ano de grandes conquistas. Nós temos grandes expectativas também em relação a esse ano. Mas para que essas coisas aconteçam, nós precisamos tomar decisões. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. E Deus é tão perfeito que o último louvor, eu nunca tinha ouvido esse louvor aqui. Quando começou a cantar, eu falei com a missionária, eu falei, mas é a pregação, é a palavra que eu vou pregar. E ela não sabia. E você vê como é que Deus coloca tudo nos seus devidos lugares. Pode parecer uma coisa muito simples, mas a gente vê a mão de Deus em cada detalhe. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. Gente, para quem está no sufoco, passa do meio da Bíblia aí. Você vai começar a pegar lá o Isaías, Jeremias. Jonas não é fácil mesmo não, porque é profeta menor, é um livro pequenininho. Ele é depois de Obadias. Esses livros, esses profetas menores, eles realmente são mais difíceis de achar porque eles são muito pequenos. Os livros, né? Não eram os profetas não, tá? Acho que eu não falo o tamanho deles. E a palavra do Senhor nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, queridos? Podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos começando um ano, como eu falei, com grandes expectativas, e cremos, né, que o Senhor está à frente de todas as coisas, mas nós precisamos tomar decisões. A história de Jonas é uma história muito interessante, porque até criança fala da história de Jonas. A primeira coisa que a gente pensa é em baleia. Quando você fala em Jonas, você pensa em baleia. Mas não está escrito baleia na Bíblia. A gente nem sabe o que era. A Bíblia só diz que era um peixe grande, um grande peixe. A gente não sabe o que é. A gente sabe que foi a mão de Deus, que foi a provisão de Deus para aquele momento. Mas a história de Jonas, ela não se resume a um peixe grande. A história de Jonas, ela tem muitos detalhes e ela nos ensina muito em como servo de Deus. E eu aconselho vocês a ler o livro. São 4 capítulos só, a gente lê numa batida só, rapidinho. E a gente vai ver um homem que era um profeta de Deus. A gente não está falando de qualquer pessoa que se converteu ontem, não. A Bíblia é clara, era profeta de Deus. E era um profeta que não operou milagres, não operou maravilhas. Não tem nada disso. A gente vê Elias operando, a gente vê Eliseu, a gente vê tantos outros profetas fazendo grandes coisas. Aqui não tinha nada dizendo que Jonas tinha feito. E Jonas é o profeta, a gente vê na palavra de Deus, o primeiro profeta que é mandado para fora de Jerusalém. Um profeta intercultural. Deus dá uma grande missão para ele. E a gente vê o início do texto dizendo que e veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi ninguém que chegou a Jonas e disse: Deus manda te dizer, não. Ele ouviu do próprio Senhor. Então ele era um profeta que ele tinha acesso direto a Deus. Ele ouvia a voz de Deus. E quando a palavra de Deus fala dessa forma, eu já preguei, acho que Josué aqui, eu comentei isso com os irmãos. A palavra de Deus fala o nome de Jonas, fala o nome do pai dele, e lá em 2 Reis fala de onde ele era também. Então, além de ser profeta, a palavra de Deus nos mostra a identidade de Jonas. Porque, irmãos, o nosso chamado, o propósito que Deus tem para nós,
ele vem após nós entendermos a nossa identidade. Saber de quem nós somos filhos, saber onde nós somos gerados, saber aonde nós estamos sendo plantados, para a partir daí cumprir a nossa missão. Jonas sabia de tudo isso. E o Senhor, ele reafirma, a palavra reafirma isso, dizendo de quem ele era filho e dizendo que ele era profeta. Então ele tinha tudo para dar certo. Porque ele sabia que era profeta, ele ouviu a voz de Deus, ele sabia a identidade dele, ele sabia o chamado dele e ele sabia onde o Senhor estava plantando ele. Ele tinha que ir para Nínive. Ele tinha um projeto para cumprir em Nínive. Mas há um problema aqui, não é de comunicação, nem é de entendimento. É um problema de os sonhos de Jonas estar alinhado aos sonhos de Deus. Eu vou perguntar, pastora, você tem sonhos para 2026? Tem, né? Pastor tem sonhos? Vou perguntar aos pastores, né? Para os irmãos não ficarem preocupados. Ela vai falar meu nome. Não vou falar seu nome. Todos nós temos sonhos. E muitos sonhos. Os sonhos de 2025, você conseguiu conquistá-los até o final de 2026? 2025? Não, nem todos. Esses dias eu ouvi a Fernanda Brum falando uma coisa que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Ela falou, faz uma cartinha para Deus. Ela disse que todo ano, quando ela começa, ela faz uma cartinha para Deus. No final do ano ela lê, porque a gente esquece. No decorrer do ano a gente esquece. Ah, mas eu não gosto de papel, eu sou tecnológico. Faz no celular. Mas dá seu jeito, dá seus pulos, faz um áudio. Mas coloque ali, como se fosse uma oração, dizendo para Deus as coisas que você almeja. Isso é muito bom. Para a gente fazer um balanço, fazer um paralelo do início do ano para o final do ano. Irmãos, 2025, para mim foi muito difícil. Eu tive muitas questões em 2025. Mas um dia do meu aniversário eu postei uma foto no Instagram e eu escrevi Ebenezer. Porque o meu ano de 2025, ele é resumido na palavra Ebenezer. Até aqui me sustentou o Senhor. Porque foi um ano em que o Senhor me sustentou. Foi um ano em que eu tive que aprender a alinhar os meus sonhos aos sonhos de Deus. Então a primeira questão que eu quero levantar com os irmãos para nós iniciarmos bem 2026 é: quais os sonhos que você tem para 2026? E os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus para a tua vida? Porque, irmão, se o seu sonho não está alinhado ao sonho de Deus, não funciona. Não vai ser bênção. Vai ter uma dificuldade lá na frente. E a gente vê isso claramente na vida de Jonas. Porque Deus tinha um sonho, mas Jonas tinha o plano dele. A maneira dele. Ele entendeu que Deus estava errado. Irmãos, historicamente falando, Jonas tinha motivos para não ir para Nínive. Não era uma cidade fácil, não era um povo fácil. Era um povo mau, era um povo que matava os inimigos das piores maneiras possíveis. Pesquisa lá, tem criança aí, não vou falar não. São coisas bem ruins. Pesquisa na internet. Como que os inimigos de Nínive eram mortos. Era uma coisa horrorosa. Jonas tinha todos os motivos para não ir para Nínive. Ele tinha razão? Tinha. Mas ele estava fora da revelação. E a nossa vida, ela não é feita de sentimentos, de emoções e de razão. A nossa vida, enquanto servos de Deus, ela tem que ser feita de revelação. De decisões em cima daquilo que Deus falou para nós. Porque se ele era profeta, se ele sabia a identidade dele, se ele sabia onde ele estava sendo plantado, se ele ouvia a voz de Deus, ele precisava confiar na voz de Deus. Paulo e Silas, o Senhor falou com Paulo, Paulo foi... E chegando lá, Paulo foi preso. Todo mundo conhece esse texto. Que Paulo cantava, todo preso, todo machucado, e que houve um grande terremoto. Todo mundo conhece essa história, não vou contar ela. Mas a questão é, Paulo, os sonhos de Paulo estavam aliados com os sonhos de Deus. E correu tudo bem? Não. Porque aquilo também fazia parte do propósito de Deus. Através daquele sofrimento houve salvação do carcereiro e da família dele toda. E dos presos que estavam ali. Mas a questão é, ele estava no sufoco. Mas ele sabia que estavam os sonhos aliados aos sonhos de Deus. E isso é algo que nós precisamos entender. A situação que nós vivemos hoje, as dificuldades, os desafios, algo que eu precisei aprender em 2025. Eles estão alinhados aos sonhos de Deus?
Se eles estão alinhados com a vontade de Deus para a minha vida, vai passar. Não foi o que a irmã cantou? Vai passar. Mas nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair vitoriosos, nós vamos sair com testemunho para dar. Mas se você está na dificuldade e você está fora do propósito de Deus, o resultado não é um bom resultado. Ah, mas eu vou ter experiências, mas você fica com sequela. Com Deus não tem sequela, fora de Deus tem sequela. Qual é a história que nós queremos contar? Irmãos, a história de Jonas teve sequela. Porque Jonas não estava com o coração diante do propósito de Deus. A Bíblia nos fala que ele foge. Ele pega um barco para o caminho contrário. Então, se Deus mandou ele para Werneck, ele resolve ir para Três Rios. Ele fala, eu vou para bem longe de Deus. Como se a gente pudesse fazer isso. Você acha que pode se esconder de Deus? Para onde eu irei? Para onde eu irei? É isso que o salmista dizia. Os discípulos disseram, para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir, nós não temos para onde ir, porque o nosso lugar é ao lado de Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para a presença dEle. Aleluia. E quando Jonas pega esse barco e toma uma decisão, porque é decisão, irmãos. A nossa vida em Cristo, ela é feita de decisões. A gente não caminha, a gente não serve a Deus porque está tudo bem. A gente serve a Deus porque a gente decide servir a Deus. E o que for acontecendo no meio do caminho, o Senhor vai sustentando. O Ebenezer vai acontecendo na nossa vida. Jonas precisou passar por uma sequela, por uma dificuldade para poder entender isso. E aí começa a ter uma tempestade, a história nos conta isso. As pessoas que estavam no barco, que não eram servos de Deus, entendem que tem um problema. E o que Jonas fazia? Dormia. Aí você vai dizer, ele descansava no Senhor. Não, ele não descansava no Senhor, porque se ele estivesse descansando no Senhor, ele tinha ido para onde o Senhor tinha mandado. Ele não estava nem aí para o Senhor. Ele dormia. Enquanto a tempestade estava acontecendo, a coisa estava lá, ele dormia. E aquela gente do barco entendeu que tinha alguma coisa errada e manda chamar ele. Irmãos, eu estava pregando numa reunião de jovens, eu falei isso para os jovens, eu vou falar para os adultos e jovens que tem aqui. Cuidado com quem você coloca no teu barco. Cuidado com quem você coloca na tua vida. Cuidado com quem você mostra a sua intimidade. Cuidado com quem você abre seu coração. Porque talvez essa pessoa vai trazer uma tempestade na tua vida. E foi o que aconteceu com eles, não tinham nada com isso. Deixaram Jonas entrar lá, eles tiveram prejuízo físico, prejuízo emocional, prejuízo financeiro, que tiveram que jogar a carga toda no mar. E aí Jonas entende, não, o problema é comigo. Me lança no mar. E aí veio o peixe grande, todo mundo conhece. Irmãos, o texto que fala, que conta essa parte, que é o capítulo 2, tem inclusive um pastor, o nome dele é difícil, eu não vou falar aqui não, porque eu sempre erro o nome dele. Ele, inclusive, ele fala que Jonas morreu e ressuscitou na barriga do peixe. Isso não é algo que está escrito na Bíblia. Mas a oração de Jonas, ele diz que dá a entender isso. Eu não digo que é verdade nem que é mentira, porque eu não tenho esse nível todo de hebraico para poder saber isso. Mas eu sei de uma coisa, se ele morreu e ressuscitou, ou se ele sobreviveu 3 dias lá, é um milagre e uma providência de Deus da mesma maneira. E a gente entende que a oração dele foi uma oração de quem sentia a morte. Essa é a oração de alguém desesperado. Sabe por quê? Porque Jonas chegou num momento, numa posição da vida dele, que ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha quem pedir socorro. Ele literalmente chegou no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, a sua única saída é subir. Não desce mais, chegou no fundo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele chegou no fundo do poço, no fundo do ventre do peixe. E ele não tinha mais o que fazer. E aí ele pede socorro a Deus. E nós não precisamos chegar neste ponto para nós alinharmos os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Nós não precisamos. Nós precisamos já alinhar para não passar por essa dificuldade. Então, Jonas não estava cumprindo aquilo que Deus tinha para ele. Irmãos, quando nós temos sonhos, nós temos que fazer alguma coisa para que esse sonho se concretize. Nós precisamos ter planos.
Quem sonha em perder um pouquinho de peso em 2026? É difícil uma mulher que não sonha com isso, né? Vocês não cortam. Vocês não cortam. Tem gente que não precisa. Mas é difícil encontrar uma mulher que não fala, eu queria perder uns 2 quilos, 3, eu quero um pouquinho mais. Mas tudo bem. Mas o que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu já fiz alguma coisa em 2025, já deu estado. Mas eu quero mais. Eu preciso de um corpo funcional. Eu preciso de um corpo que tenha condições de adorar a Deus. Um corpo que tenha condições de cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso ter planos. Eu não posso deixar a vida acontecer de qualquer maneira. Eu preciso ter planos. E nós precisamos entender quais são os planos de Deus na nossa vida, para que o sonho dele se alinhe com o nosso sonho. Irmãos, a palavra de Deus, põe para mim aí, Romanos 8, 28. Ele diz algo muito interessante, que às vezes nós falamos, mas nós questionamos. O texto diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam, em outras traduções, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção, irmãos. Todas as coisas. Não é uma coisa, 2 coisas, 3 coisas. Não é o gênio da lâmpada que você tem direito a 3 desejos. A palavra é clara. Todas as coisas contribuem, cooperam. Para quem? Para nós. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados para um propósito, para aqueles que têm compromisso com Deus, para aqueles que decidem todo dia permanecer. São para esses que todas as coisas contribuem. E todas as coisas não contribuíram para Jonas no primeiro momento, porque ele decidiu fazer o contrário. Irmãos, nós temos questões na nossa saúde. Eu tenho questões na minha saúde. Nós temos questões na nossa família. Questões que precisam ser resolvidas. Todos nós temos. Questões financeiras. Tem dia que está bem, tem dia que não está tão bem. Nós temos questões políticas esse ano que está vindo aí. Nós temos posicionamentos. Nós temos várias questões para 2026. Mas se o nosso sonho estiver alinhado ao sonho de Deus, se os nossos planos forem os planos de Deus se cumprindo sobre a nossa vida, nós vamos estar dentro do seu propósito. Então, todas as coisas vão contribuir e vão cooperar em 2026. E nós precisamos entender isso e colocar isso em prática na nossa vida. Qual é o sonho de Deus? Passa para o 29. O principal sonho de Deus. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O sonho de Deus é que nós sejamos uma família de irmãos que tenham as características de Cristo. Glória a Deus. Esse é o teu sonho também? Amém. Porque esse sonho ele tem que estar alinhado com o meu. Eu preciso desejar fazer parte de uma família, fazer parte de um grupo de irmãos, aonde a nossa característica sejam as mesmas características de Cristo. As pessoas precisam nos encontrar e ver Cristo em nós. Nós não somos cristãos, pequenos cristos. Por onde nós passamos, nós levamos parte de Cristo conosco. Esse é o grande sonho de Deus. E como que Deus planeja isso? Para que nós sejamos pequenos cristos. Irmãos, eu vi o pastor falando, eu anotei aqui, não existe santo por acidente. Virei santo. Seria bom, mas não é. Santidade também é feita por decisão, consistência, permanência. E só tem uma maneira de nós sermos parecidos com Cristo. É nós buscarmos a santidade todos os dias. Porque senão nós não conseguimos ser parecidos com Ele. Isso não só é uma questão de maturidade espiritual, mas é uma questão de decisão. Jonas poderia ter cumprido o chamado. Jonas poderia ter ido direto para Nínive e ter contado outra história,
se ele tivesse com o sonho alinhado e se ele tivesse dentro dos planos de Deus. A partir do momento que ele resolve ir para outro lado, tudo vira ao contrário. Então, irmãos, nós temos sonhos, Deus tem sonhos. Para que esses sonhos aconteçam, nós precisamos ter planejamento. Deus também tem planejamento em relação às nossas vidas. E um planejamento, ele só acontece se houver compromisso. Nós precisamos ter compromisso. E compromisso está ligado a regras. Regras são necessárias na nossa vida. Tem gente que fala que não gosta de rotina. Se você não tem rotina, você não tem vida. A rotina faz parte da vida. Um momento ou outro você viaja, você sai da rotina, mas você precisa voltar. A rotina, ela te preserva. As regras te preservam. A lei de Deus nos preserva. Quando as pessoas dizem para mim assim, mas você não pode fazer isso? Todas as coisas são lícitas. Mas nem tudo me convém. Eu posso tudo naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Por que eu vou fazer algo que Deus disse que não é bom? Existe um manual para nós, esse manual é a palavra de Deus. Eu não vou fazer algo. Se você compra um eletrodoméstico, a sua casa é 220, o eletrodoméstico é 110. Mas aí você olha lá o manual e você fala, mas eu acho que dá. Tenta. Depois me conta o estrago que deu. O que é regra, gente. Está escrito no manual, é para fazer o que está no manual. Se é 220, só serve para 220. Se é 110, só serve para 110. O que o manual está dizendo para você? O que o manual diz que você precisa tirar da tua vida porque está trazendo tempestade, porque está trazendo prejuízo? Tira da tua vida. Irmãos, não espera chegar em maio para botar a mão na cabeça e falar, nossa, perdi 5 meses. Não! Hoje é dia 4? Hoje é dia 4. 4 dias só de prejuízo. Daqui para frente é só vitória. Ponha-se diante de Deus. Se posicione. Faça a coisa certa. Irmãos, dentro das regras, nós precisamos viver em obediência. A palavra de Deus, o Salmo nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha que beleza essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui está iluminando, mas porque ela está no alto. Coloca uma lâmpada embaixo. É bonita também, mas sabe o que ela serve? Só de enfeite. Fica lindo. Se aqui tivesse um monte de lâmpadazinha aqui, ia ficar lindo. Mas não serve para iluminar. O que serve para iluminar é a lâmpada no alto. Então a palavra de Deus que vem do alto é ela que endireita os teus passos. Porque a voz do Senhor que veio para Jonas, ela veio do alto. Não foi do ex que me disse, como eu disse para os irmãos, ela veio do alto. E ele não deu ouvido. Então, obedeça a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado para você. Irmão, Jonas não obedeceu a palavra de Deus. E a história nos conta que Jonas desceu. Desceu a Jope, porque Nínive era mais alto. Para onde ele resolveu ir, ele desceu. Ele desceu a Jope, ele desceu ao navio, ele desceu ao porão do navio, ele desceu ao ventre do peixe. Olha o prejuízo, olha a perda de tempo, olha o atraso no processo daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele só caiu. Todas as vezes que nossos sonhos não são aliados aos sonhos de Deus, a gente retrocede, a gente volta atrás, a gente desce e às vezes cai. Ah, mas o cair do homem é do levantar de Deus. Sim, mas você levanta com o joelho machucado. Você levanta precisando de uma intervenção na perna. Então é melhor não cair, para não ter sequela. Então não caia, não volte atrás, porque nós temos uma palavra. Todos os cultos, quando vocês estão aqui, uma palavra de Deus está sendo transmitida à sua vida, à minha vida. Então nós não precisamos cair como Jonas caiu. Outra coisa interessante no livro de Jonas é que a história é longa, mas o povo, o barco, o pessoal do barco obedeceu aquilo que eles entenderam que era de Deus. O peixe obedeceu a Deus. Os ninivitas obedeceram a Deus, porque quando Jonas chegou lá e entregou a palavra de Deus, os ninivitas jejuaram. Eles colocaram os animais para jejuar, porque eles entraram em pânico. Deus vai nos exterminar, vamos fazer alguma coisa para isso mudar. Não ficaram sentados chorando, não. Tomaram uma decisão, até os animais jejuaram.
Os ninivitas obedeceram a Deus. O povo ruim obedeceu a Deus. A gente vai ver depois, lá na frente, a experiência que ele tem com a planta, que ele tem com o verme. A planta obedece a Deus. O verme obedece a Deus. A única pessoa que não obedeceu a Deus na história foi o crente. Foi Jonas. Agora, aqueles que obedeceram a Deus, Deus operou um milagre. Deus mudou a história. Deus transformou a realidade deles. Mas Jonas passou por um prejuízo que ele não precisava passar. Irmãos, nós precisamos aprender a cultivar uma vida no secreto. A gente fala muito sobre isso, né? Eu vou cultivar uma vida no secreto, eu vou orar no secreto. Você precisa ter relacionamento com Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Como que um casamento é feito? De relacionamento diário. A gente lá em casa, eu cheguei do trabalho, ele chegou do trabalho, eu não preciso falar nada. Ele vira para mim e fala: o que aconteceu? Mulher mexe e dizer nada. Só que a cara da gente entrega. Ele fala: aconteceu alguma coisa. Não é essa cara que você chega em casa. Assim como eu sei que a cara dele também não está boa. O que foi? Ele também fala nada. Eu falei: não, foi alguma coisa. Porque a gente se conhece. A gente está todo dia junto, a gente conversa. A gente tem intimidade. Independente de marido, mulher, amigo. Você tem aquele amigo que ele olha para você e ele sabe que tem que te dar um abraço? Pois é, porque você tem relacionamento com ele. Você sabe falar dele. Você não fala dele só de ouvir falar. Você sabe quem é seu amigo. Irmãos, amigo não passa dos dedos de uma mão não, pelo amor de Deus, tá? Isso aí é só gente de rede social. Amigo a gente conta literalmente no dedo. Que é aquele que te aproxima de Deus. Aquele que você pode falar das suas questões e ele vai te aproximar de Deus. Ele não vai falar mal do irmão, ele não vai falar mal da pastora, ele não vai falar mal da igreja. Pelo contrário. Ele vai falar: olha, o melhor lugar para você ficar é onde Deus te plantou. Não sai dali não, que não vai prestar. Esse é o amigo. Não é aquele que concorda com tudo que você fala, não. Mas é aquele que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Então cuidado com quem você põe no barco. Mas o secreto é isso. Se nós não temos essa comunhão, essa experiência com Deus, nós não temos relacionamento com Deus. Irmão, Jonas tinha relacionamento com Deus, ele ouviu a voz de Deus e ainda assim ele tomou a decisão errada. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, vai ficar muito complicado. Então nós precisamos viver esta vida no secreto. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da oração, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos congregar. Porque se a igreja não fosse necessária, em Atos não tinha aberto tanta igreja. Era só os discípulos passarem, os apóstolos pregando, e cada um fazia o que quisesse dentro da tua casa. Mas não, por onde eles passavam, o trabalho de Deus era aberto. Vidas começavam a se reunir nas casas, pequenos grupos começavam a se reunir. Os cultos que está sendo feito nos lares aqui é muito característica da igreja de Atos, porque eram cultos em pequenas casas. Nós somos uma igreja pequena, glória a Deus por isso, mas é uma igreja com estrutura para crescer, não para inchar. Já falei isso com os irmãos aqui. Nós temos a característica de uma igreja de Atos. Temos tudo em comum. Isso aqui é ter tudo em comum. Isso aqui é ter tudo em comum. É você terminar o culto e cumprimentar todos os irmãos e você ter tudo em comum. Essa era a igreja de Atos. Eles tinham comunhão e eles tinham tudo em comum. Então nós precisamos estar aqui. Coloque no seu coração, faça esse propósito com Deus. Senhor, eu não vou faltar nenhum domingo de 2026. Mas não vou faltar. Eu vou assumir um compromisso com o Senhor, porque quando eu chego aqui, hoje tem uma mesa aqui que é a ceia, mas espiritualmente sempre há uma mesa farta para nós, para nos sustentar, para nós sairmos daqui mais fortes para enfrentar a semana que vem por aí. Então, tome essa decisão. Irmãos, entenda que o Senhor não castigou Jonas. Nós podemos achar que o Senhor castigou Jonas. Não. O Senhor disciplinou Jonas.
Tá? Não acredite nessas histórias de maldição, não. Porque Jesus levou na cruz tudo isso. O que nós passamos quando nós desobedecemos e saímos do propósito de Deus é disciplina. E disciplina dói. Disciplina machuca. O que aconteceu com Jonas foi uma disciplina. Ele foi disciplinado. Aquilo foi uma ferramenta para que ele tivesse tempo para ouvir a Deus, porque ele não estava ouvindo a Deus. Ele estava ouvindo os desejos do coração dele. Nós não precisamos entrar numa situação de dificuldade para ter que ouvir a Deus. Ouça a Deus agora. Ouça a Deus no culto. Louve a Deus agora. Não espere a dificuldade para isso, não. Faça totalmente diferente do que Jonas fez. A tempestade, na verdade, não foi um abandono. A tempestade foi um recurso de Deus para que Jonas voltasse ao caminho. Foi uma correção. E tudo cooperou. Porque depois de tudo isso que aconteceu, Jonas entendeu que ele tinha que estar aos pés do Senhor. Irmãos, todas as lutas que nós já vencemos, ela cooperou para algo. Eu sempre falo isso porque é vivência própria, que toda ferida cicatrizada vira ministério. Toda ferida cicatrizada você tem um testemunho para contar. Esse testemunho fala mais do que Jesus fez na tua vida do que muita pregação que tem por aí. Então a gente tem que usar isso. Eu quero ver grandes milagres, eu quero ter grandes experiências. Para ter grandes milagres tem um grande problema. Para ter uma grande experiência tem que ter um grande desafio. Como é que vai ver se não está cego? Não tem como. Então grandes coisas com Deus tem grandes caminhos para percorrer até lá. Mas se esse é o propósito de Deus para a tua vida, vai ser uma bênção para você, e o lugar onde você está plantado também vai ser abençoado por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, irmãos, o que eu quero que vocês lembrem é dos sonhos, dos planos e do compromisso. Alinhe seus sonhos com os sonhos de Deus. Assuma um plano que esteja de acordo com o plano de Deus. E assuma compromissos para que esse plano se cumpra e o sonho de Deus se realize sobre a tua vida. Nós vamos ter um momento agora de ceia. Eu vou chamar a pastora aqui, pastor Márcio também. Irmãos, esse momento é um momento